Seja muito bem-vindo, esse é o 13º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, levando em conta alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. O tema do episódio de hoje é forma prática de lidar com os medos, sendo tratado algumas dificuldades. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. Então, qual a origem desse episódio? Esse episódio ele foi sugerido por uma amiga, acredito que ainda não tenha se inscrevido no canal, como sugestão a partir do vídeo do sono. Então foi feito um vídeo do sono, o episódio número 3, e ela sugeriu um vídeo que explicasse como conseguir dormir sozinha, que é um medo que ela tem. E eu acabei não conversando mais sobre os sintomas dela, não entrei muito em detalhes, então eu optei por falar de forma mais genérica, falar um pouco menos específico, 3 medos. Eu coloquei aqui o medo de dormir sozinho e algumas pessoas que eu atendi, alguns sintomas, nesse caso são crianças, incluindo o medo do escuro também nesse mesmo contexto. O medo de interagir com as pessoas, aí a dificuldade, a fobia social, que eu também vou explicar como que eu faço o tratamento e como que as pessoas melhoram disso. E o medo de sair de casa, como que eu atendi, teve 3 casos, 2 foram extremamente bem sucedidos e um não, um eu não consegui realmente ajudar. Então eu vou falar sobre esses 3 pontos e como que eu, a partir da psicologia comportamental, lido com isso. A base disso tudo, de todos os medos que eu citei aqui, é exposição e prevenção de resposta. O que é isso? Encarar o medo sem acontecer algo ruim. Tá? Isso tem que ficar bem claro, e eu vou entrar agora nos detalhes do vídeo. Então, tem que ver a necessidade de curar esse medo. Por exemplo, a pessoa que está com dificuldade de dormir sozinho, tem que ver se ela realmente precisa dormir sozinha, se realmente é uma necessidade e se precisa ser tratado, se realmente existe um medo. Por exemplo, eu tive uma paciente no passado, ela acabou tendo alta e 1 ano depois, agora 1 ano e meio na verdade, acabou voltando com uma demanda diferente. Ela tem dificuldade, porque ela caiu uma vez no banheiro, então ela tem dificuldade de trancar o banheiro, ela não consegue usar um banheiro trancado, daí até que arrombaram a porta e tudo, teve um transtorno ali. E eu não trabalhei esse medo com ela na época porque ela não quis. Ela disse que de fato não precisava, que ela já tinha, na vida dela, não precisava estar trancada em banheiros. Ela já tinha os momentos que ela ia no serviço, em tudo, organizado de forma que pudesse ser destrancado. Enfim, tem que olhar muito essa questão de necessidade. Eu não vou te preparar, se você vier com um paciente, para falar num público aí para 3.000 pessoas, para falar com multidões, se você não tem essa necessidade. Por que eu te prepararia? Não são todas as pessoas no mundo que têm essa necessidade. Não é a mesma coisa que o sono, por exemplo. Eu acredito que 100% das pessoas no mundo precisariam dormir bem, com algumas diferenças entre as pessoas. Alguns teriam que dormir mais, menos, dependendo aí de várias características aí da idade, da genética e tudo mais, mas é uma coisa universal. Então, sono é universal. Falar para 3.000 pessoas não é universal. Então, são questões diferentes. Então, eu trabalho o que está atrapalhando na vida, até porque eu trabalho na atenção básica, mas vindo, atendimentos aí particulares, vindo outras demandas com questões mais avançadas, eu consigo entrar em detalhes mais avançados. Eu consigo colocar pontos mais relevantes e ir realmente no foco da pessoa, se a pessoa quer atingir um objetivo mais alto. Então é importante mensurar os sintomas e ir progredindo. O que é isso?
Eu preciso pegar os sintomas da pessoa que está com medo de dormir sozinha. Por exemplo, tem o caso de uma menina, né, 11 anos, que ela tem algumas dificuldades. Ela tem a dificuldade de dormir com a luz apagada, né? Agora a gente tirou a luz e colocou a TV, e a TV é apagada, né, desligada depois que ela pega no sono, e de madrugada quando ela acorda ela não liga. E também quando ela acorda de madrugada ela fica com medo, independente se tem pesadelo ou não, a questão é frequente, e chama a mãe dela, né, no meio da madrugada. Então isso interfere na qualidade do sono da criança e da mãe, né, já que levando em conta vai interromper o sono das duas, sem falar que a claridade tem uma grande interferência com relação ao sono. A claridade ela vai interferir na qualidade do sono. Isso deve ser muito observado também. E aí você mensura os sintomas. Você pega o sintoma da claridade, depois você pega o sintoma do sono, né, de interromper o sono de outra pessoa para conseguir melhorar o seu, e você começa a trabalhar esses pontos, né? Nesse caso tinha mais questões, já está nesse avanço. Tem um outro caso que eu dei alta já no passado, que era um menino que dormia no mesmo quarto dos avós, né? Acho que são os avós que criam ele, e dormia com a luz acesa. E ele já tinha o quarto dele, né? Não era uma questão de passo, já tinha tudo, né? Só faltava de fato mudar para o quarto. Então ali tinham duas questões: ele tinha que aprender a dormir sozinho, né, de fato, no quarto dele, e aprender a dormir com a luz apagada. Que aí com o tempo foram tendo os avanços, ele foi para o interior algumas vezes e tinham outras pessoas lá que ele acabou que conseguiu, né, foi um caso ali, um dos primeiros casos que eu atendi, e ele conseguiu de fato ter a alta. E foi uma progressão, né, ele começa num nível, tá, então vamos começar a reduzir a luz que tu está dormindo, vamos começar a te colocar no teu quarto, tu ir lá dormir de vez em quando, mesmo com a luz acesa. Até chegar no ponto de dormir no próprio quarto com a luz apagada. Esses pontos eles precisam ficar bem claros. E agora está vindo um outro caso que também tem algumas dificuldades no sono, né? Eu só conversei com a mãe ainda, não comecei a atender, e que devem ser trabalhadas, nesse sentido de luz apagada, dificuldade de aprendizagem e outros pontos que eu acredito que também vão estar relacionados aí com o sono. Então é bem importante você entender a importância de começar a reduzir esses problemas até resolver, para ter mais prazer, energia e produtividade. É bem importante esses pontos. Então, tanto o fato de acordar a mãe de noite como de ter claridade no quarto, eles interferem na qualidade do sono da pessoa. Então eles vão acabar interferindo porque as duas pessoas vão estar acordadas no período que deveriam estar dormindo, e a claridade, os nossos olhos, eles precisam entender que de noite é um momento escuro. Então fica ruim você ter claridade nesse momento de noite. Os olhos, eles precisam ter certeza de que estamos no escuro. Eles precisam interpretar que é de noite, que o ser humano ele vem de cavernas, então ele dormia durante a noite e fazia as coisas durante o dia, né? Tinha a luz como referência, então ele precisa entender que é o horário da noite. Isso é extremamente importante para você conseguir regular o sono e ter um progresso. Então aqui eu dei uma entrada nesses sintomas e o que você deve fazer de fato. Você deve pegar e entender qual que é o problema. Por exemplo, eu não consigo dormir sozinho porque eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo, vamos supor, de que alguém entre na casa, eu tenho medo de que eu tenha pesadelos e não tenha ninguém para me abraçar, e eu tenho medo de não conseguir pegar no sono por estar dormindo sozinho. Você tem aqui 3 sintomas. Então o que dá para fazer aí no tratamento disso, né? Dá para fazer uma exposição. Por exemplo, eu tenho medo de não ter ninguém aqui e eu não pegar no sono. E daí tem a relação com os pesadelos, de acordar de noite, ter pesadelos e não ter com quem conversar. Então você tem esses 2 sintomas. Você pega, por exemplo, coloca a pessoa para até pegar no sono ter alguém do lado dela.
depois que ela pega no sono, essa pessoa sai, né? Tudo combinado aí de forma bem moral, digamos assim, nada que surpreenda a pessoa. Então no meio da noite ela acorda, independente se teve pesadelos ou não, ela já começa a se acostumar a dormir sozinha até o término da noite. Então é uma possibilidade. E nesse outro item que eu falei, é da mesma forma. Você pega, começa a expor a pessoa a algo, eu tenho medo que a pessoa entre em casa, né, que alguém invada a casa, e você começa a trabalhar de forma que não tenha esse dano. Então ela dormir sozinha e ninguém invadir a casa. Ela conseguir dormir sozinha. Ela acordar de um pesadelo, não ter com quem conversar e mesmo assim voltar a dormir. Esses pontos são bem relevantes. Porque se ela tiver o ato de dormir sozinho sem a consequência ruim, sem a punição que a gente diz na psicologia comportamental, ela consegue melhorar. Só que tem fatores que são externos, né? No mesmo caso do exemplo que eu vou dar de sair de casa, a pessoa tem medo de ser assaltada. Se a pessoa for de fato assaltada, vai piorar o tratamento, porque pode gerar um trauma dela criar, ela tinha uma crença e daquilo ser real. Então também tem que ficar de olho na questão da pessoa sair de casa e de fato não ser assaltada, não se pôr em risco, mas trabalhar se isso acontecer, e da pessoa dormir e não ter um assalto de fato em casa. E se isso acontecer, bom, enfim, aí vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser curado e vai ter que continuar a aprender a dormir sozinha e não ter, né, a punição do assalto novamente. Pelo menos eu espero que seja coincidência do destino. Levando em conta, né, eu falei sobre transtorno de estresse pós-traumático no vídeo de ansiedade, então você pode pegar mais informações sobre esses temas lá, mas eu não estou entrando em detalhes aqui de como trabalhar fobias específicas, vamos colocar assim. Na verdade, fobias específicas é essa de dormir sozinho, aí tem a outra, também do medo de escuro, tudo isso é algo específico, tem a outra que é social, e a agorafobia, que ela não é considerada específica, ela é dificuldade de sair de casa. Eu estou colocando ela de forma mais simplificada aqui, não é todo aquele contexto que a pessoa tem um pânico absurdo, que não consegue de fato sair de casa. Então aquela eu não vou colocar aqui, até pela complexidade do tratamento, não cabe em um vídeo pequeno. É importante você reduzir esses sintomas para ter mais energia, prazer e produtividade, para você conseguir agir de acordo com os seus objetivos. A dificuldade da criança de dormir no escuro, se ela não for bem trabalhada, ela se torna uma insegurança de adulto. Então o adulto ele tem adultos que podem ter medo de dormir no escuro também. Eu estava pesquisando no Google antes de fazer esse episódio, mas tem o medo, né, tem a própria insegurança, ela pode ser um problema, digamos, como uma consequência de não trabalhar esse medo do escuro da criança, esse medo de dormir sozinho. Então é importante que você trabalhe isso para que se torne um adulto saudável. Tem a transição que pode fazer também, né? A transição, então você pegar, a criança não consegue dormir sozinha, colocar um ursinho de pelúcia, em vez de tirar toda a luz, também fazer o progresso de reduzir a luz, né? É fazer um progresso até chegar no objetivo. Reduzir a luz, apagar a luz depois que dormir, ir migrando para o quarto sozinho, enfim, você ter pequenos progressos. E é uma coisa interessante que a gente faz naturalmente isso com nossos bebês. Por exemplo, se você pegar a fala de um bebê, né, o bebê balbucia qualquer coisa ali no começo da vida. Você já estimula, você já valoriza para ele. Aí se ele continuar fazendo só o que ele faz, você não dá bola. Se ele tiver um pequeno avanço, você já estimula de novo. Então assim, a gente faz naturalmente isso com os nossos bebês, até eles aprenderem a falar, e daí eles não param mais de falar, né? Fica que nem eu, um indivíduo que não para quieto. E assim, depois que você entende essa questão esse mesmo ponto dos bebês que a gente faz por natureza, que é uma questão comportamental, você consegue fazer esse avanço na questão da organização do sono, vamos colocar assim. Você consegue ir tirando a luz do quarto,
né? Você coloca a pessoa para dormir sozinha, você coloca um ursinho de pelúcia, coloca alguma outra coisa, até você conseguir fazer com que ela durma sozinha sem sem essa segurança, né? Que a gente fala, tem um termo, agora me fugiu, na psicologia, que é como se fosse a pessoa tem medo de voar, voa, mas ela, sempre que ela for voar, ela fica segurando com força no lugar, ou reza a viagem inteira pro avião não cair, o avião não cai e ela acha que não caiu só porque ela rezou. É um mecanismo de segurança, mas agora não estou me lembrando, a palavra certa. Mas envolve segurança, né? Aquela questão que a pessoa ela se sente segura com isso. Também não é saudável, mas aqui eu estou falando de algo mais tranquilo. Por exemplo, não envolve, né, pessoa que tem medo de viagem de carro, segurar no puta que pariu, aquele negócio que tem aqui a viagem inteira e cansar o braço, por exemplo, e sentir dores físicas, né? Aqui a gente está falando de simplesmente abraçar um ursinho de pelúcia, então não tem nenhum problema no sentido físico, a menos que a pessoa segure apertado a noite inteira e tenha dores físicas por isso, mas não é disso que eu estou falando. Outro ponto é ir reduzindo a luz do ambiente. Então você pegar a luz e colocar, por exemplo, o que fazem para os bebês, né? Colocar um jornal em cima de um lado da luz para que de um lado tenha mais luz e do outro lado, né, onde vai ter a pessoa dormindo, tem um pouco menos de luz. Até a questão da televisão, se tem uma televisão no quarto, colocar em alguma tela de alguma cor, ou até mesmo aquelas telas escuras que tem barulho de chuva para quem gosta de dormir, que ela fica praticamente preta, né? Ela fica na eletricidade a cor preta, não é com a tela desligada ainda. Então também dá. Então a gente tem diversas opções para estar fazendo isso, né? Diversas opções para estar reduzindo a cor da luz que vai estar interferindo. Então é uma das possibilidades aí, até chegar no objetivo de realmente ter que dormir com a luz apagada e dormir sozinho, né? Sem nenhuma segurança, sem nada para estar se segurando. Isso é extremamente importante e é o avanço real, é o avanço que a gente quer. Você consegue lidar de forma saudáveis com o medo. É um avanço, mas não é o objetivo final. Por exemplo, o ursinho de pelúcia, a luz com uma claridade mais fraca e tudo, mas quando você termina isso, quando você atinge o objetivo final, você está pronto para avançar em outros pontos. Então isso deve ser considerado. Essa parte inicial, então, como eu não entrei em detalhes com essa pessoa sobre o medo de dormir sozinha, essa parte inicial trata desse medo, né? Não é algo que eu tenho experiência assim com pessoas adultas, tenho mais experiência em alguns pontos, como eu falei, com crianças, né, de dormir no escuro e tudo, até a própria questão de fazer xixi, né, fazer cocô enquanto dorme, tudo tem, né, alguns casos aí que eu já passei, tem um caso que eu estou atendendo no momento, e são pontos diferentes em relação ao medo de dormir sozinha, propriamente dito, e ao medo de escuro, né? Mas são todos relacionados ao sono. Agora eu vou passar para o próximo item, que é a fobia social, que eu programei aqui para falar de fobia social e o medo de sair de casa também, algo para tratamentos mais leves, assim, né? Não vai surtir tanto efeito em casos graves porque tem uma complexidade maior, digamos assim. A fobia social, ela é o medo de socializar, né? No vídeo de ansiedade eu dou uma passada sobre isso, mas eu não explico o tratamento de nenhuma, assim, exceto a parte que eu digo procure um psicólogo. No resto eu não falo sobre tratamento prático sobre isso. E o que é fobia social? Ela é um medo, uma dificuldade que a pessoa tem de ser julgada, de passar vergonha, das pessoas rirem dela por estar interagindo com outras pessoas. Isso é fobia social. E ela deve ser evitada a confusão com a depressão. Por exemplo, a pessoa procura ajuda para depressão, que inclusive já aconteceu comigo. A pessoa procurou ajuda porque ela se sente triste. Só que ela se sente triste porque ela não consegue socializar. Então qual que é o problema aqui? O
problema é socializar, não é tristeza. O tratamento para depressão até pode ajudar, mas você deve controlar. A bebida também não deve ser usada, né? Uma questão aí que deve entrar, porque a bebida ela é como se fosse a miopia psicológica. A miopia, você vê perto, mas você não consegue ver longe. E a bebida ela dá essa miopia psicológica. Então, por exemplo, ela te permite não passar vergonha no momento, né, ser agressivo, digamos assim, mas você não vê as consequências lá na frente. Então também não deve ser usado esse tipo de estratégia, deve ser usado a mesma estratégia anterior, que é a exposição e prevenção de resposta. Esse tipo de atendimento eu tive bastante, então chegou a ter momentos que eu tinha tipo 15 atendimentos disso, né, ali no começo, que era bastante adolescentes com esse tipo de dificuldade. E agora eu vou entrar em detalhes então de como que eu faço esse tratamento. Eu pego uma avaliação, então a parte que eu falei antes de mensurar a dificuldade, ela é a seguinte: você pegar e colocar em números. Então o que eu pego? Eu pego o número que a pessoa diz, né? Caso você queira fazer aí, eu já sei de cabeça, então eu vou estar falando. Você coloca a sua dificuldade de 0 a 100, né? 0 é tipo, não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. 100 é tipo, eu estou quase em pânico, eu não sei se eu consigo isso, é muito difícil. Então, de 0 a 100. De cada item que eu vou falar aqui. Então eu uso três escalas, 3 partes, digamos assim, que é o mundo virtual, como vocês vão ver, o mundo físico, que é o mundo virtual é tudo que envolve uma tela, que eu tenho uma tela e eu estou conversando, estou digitando, mandando áudio, ligando e tal. O mundo físico não tem essa tela. Digamos que você está conversando com a pessoa que está na tua frente sem usar o celular. Então é mundo físico. E eu falo do ambiente escolar também. No ambiente escolar eu uso algumas características diferentes, eu analiso de uma forma um pouco diferente, mas é um ambiente importante, principalmente, né, levando em conta que isso é com crianças e jovens. Teve 2 casos só, que tinham 20, 22 anos, que eram pessoas que não estudavam, não estavam nem na escola nem na faculdade, mas teve casos já de pessoas que estavam na faculdade, né, casos de pessoas que estavam na escola, a grande maioria entre o final do fundamental, ali no ano, pro término do ensino médio. Então era esse o público-alvo. E como que eu avalio então? Você pega esse número de 0 a 100. Eu vou fazer algumas perguntas agora, você vai anotando no papel, né? Se quiser pode ir pausando o vídeo. Então, se você tiver que enviar áudio para uma pessoa próxima, quando eu digo pessoa próxima, você deve pensar nas pessoas mais próximas possíveis, né? Talvez sua mãe, seu melhor amigo, seus irmãos, enfim, as pessoas que você mais tem afinidade, né? Caso não tenha afinidade com as pessoas que eu falei, imagine com a primeira pessoa que você pensou. Então, a pessoa mais próxima. Você coloca de 0 a 100. Vamos supor, né, um 20. Vou colocar um 20 aqui. Enviar áudio para pessoas estranhas, para pessoas desconhecidas. Vamos colocar um 40. Ligar, né, a ligação de áudio, a ligação normal para pessoas próximas. Vamos colocar um 30. Ligar para pessoas estranhas, para pessoas desconhecidas, né? Caso você tenha essa dificuldade, então vamos colocar ali um 45. Ligação de vídeo com pessoas próximas. Vamos colocar um 55, que já é algo difícil para a pessoa, vamos falar assim. E ligação de vídeo para pessoas estranhas. Vou colocar um 75, né? Que geralmente, né, um dos mais difíceis é esse mesmo, é conversar com pessoas estranhas, principalmente em ligação de vídeo. Aí tem a escala física, que eu uso, por exemplo, conversar, né, fisicamente, sem uma tela de celular na frente, com pessoas próximas. Né? Geralmente vai ser baixo, vai ser 0, 3, vai ser uma coisa mínima. Conversar fisicamente com uma pessoa estranha. Às vezes a pessoa não tem essa dificuldade, vamos colocar, né, nesse caso um 50, que a pessoa, no exemplo que eu estou dando, tem. Aí você coloca, eu coloco perguntar algo na rua e ser uma pessoa conhecida. As pessoas dizem 10, 20, vamos colocar um 20.
ir no supermercado de sempre, ou pode ser loja, pode ser onde você corta o cabelo, enfim, um lugar, né, que envolva um ponto comercial, um lugar assim, e pedir informação. Aí a pessoa pode pensar, não, lugar de sempre, 15. Ir em um lugar que você nunca foi antes. Ah não, lugar que eu nunca fui antes é 65. Já tem uma diferença. Aí eu fecho, depois desses itens, eu fecho com a parte escolar. A parte escolar eu mensuro um pouquinho diferente. Eu coloco aqueles trabalhos que a pessoa tem que ir lá na frente, apresentar e tal. Então eu coloco como a pessoa se sente, né? A ansiedade um dia antes de ter que apresentar o trabalho, 1 hora antes e no trabalho. E eu notei algumas relações aí com sofrimento por antecedência, então eu coloquei de fazer provas também para fechar, né? Então, como a pessoa se sente um dia antes, 1 hora antes, né? Uma aula antes, ou e na prova, né? Tem esses 3 pontos aí eu coloquei. Então, vamos colocar essa do trabalho, por exemplo, vamos colocar no trabalho, né, que a pessoa se sente 80 de ansiedade um dia antes e 1 hora antes e 95 de ansiedade na hora, assim, a pessoa vai à loucura, tipo, se sente muito julgada pelas pessoas. Então, como que eu faço? Né, eu não lembro todos os números aqui, mas eu estruturei de uma ordem comum, né, do que é geralmente mais fácil para o que geralmente é o mais difícil. Então eu noto que enviar áudio para pessoas próximas é mais fácil, conversar com pessoas próximas já está resolvido, não chega a ser um problema, e tem o item de ir no mercado próximo, né, um ponto comercial próximo, já é algo fácil para a pessoa, ela não sente dificuldade porque ela já tem afinidade. Inclusive, esse tipo de pessoas tem poucos amigos e costuma ir nos mesmos locais para não passar por essas dificuldades. São esses 3 pontos. Então eu colocaria de começo, envie um áudio todo dia para pessoa que você já conversa, né, pessoa que você pensou aí, e vá 2 vezes na semana interagir com 2 pessoas do mercado que você gosta, né, do mercado que você sempre vai. Eu começaria com esses 2 pontos. Aí depois, né, passando um tempinho, eu já aumentaria. Colocaria para a pessoa, por exemplo, né, passou 2 semanas, eu colocaria para a pessoa enviar áudio para uma pessoa menos próxima, né, que ela ainda não envia áudio, mas que ela é uma pessoa próxima. Colocaria para a pessoa ir em um outro mercado, né, dependendo de como que foi a experiência e tudo, começar em outro local, fazer a mesma experiência 2 vezes por semana, interagir com 2 pessoas. E depois, aí eu colocaria também, né, dependendo do avanço, fazer uma ligação de áudio com a pessoa que ela já tem afinidade, que ela já mandava áudio. Depois, fazer ligação de vídeo. Ligação de áudio e ligação de vídeo eu colocaria 1 por semana, né, com o tempo, primeiro uma, depois a outra. Duração de 3 a 5 minutos, a mínima, né, mas se a pessoa se empolgar, como é o meu caso aí, que eu converso por horas com os meus pais e meus atendimentos também são longos quando eu atendo por vídeo, então acaba sendo um tempo maior, pode ser um tempo maior, então vai ser mais do que 3 a 5 minutos e tá ótimo, né? Tá ótimo. Também usava uma escala que eu falava tempo de interação fora de casa. O que eu digo casa? Casa não é especificamente nessa analogia onde você mora, e sim as pessoas do teu convívio. Então, por exemplo, a casa que eu tô aqui, eu tenho familiaridade com todo mundo, incluindo os vizinhos e a minha família, que não mora na mesma casa. Então, digamos que isso é a mesma casa no exemplo. São pessoas que eu tenho interação frequente. Agora, não tenho interação frequente na escola com alguns colegas. Já interagi 5 minutos agora, 10 minutos depois, e assim vai. Isso é o tempo de interação fora de casa, uma escala que eu usava também em umas observações, e você pode ir ampliando essa questão. E você vai melhorando cada ponto, né? Eu não fazia experimentos de enviar áudio e fazer ligações com pessoas estranhas. Mas quando acontecia, né, como um exemplo, que uma menina que fazia ligações de vídeo, conversava em grupo, e daí tinha uma menina diferente, que a amiga dela colocava na ligação de vídeo,
ela já aproveitava para conversar. Então, assim, é um caso que ela teve a possibilidade de fazer o mais difícil, que é a ligação de vídeo com pessoas estranhas. Eu, obviamente, não recomendo esse tipo de questão para todo mundo, por questões aí de segurança, até mesmo questões, né, dependendo da pessoa, não é recomendado, né? Não é recomendado. Mas assim, se você tiver a oportunidade, tiver aí a recomendação de alguém para fazer esse tipo de estratégia, é bem recomendado, né? Fazer aí um avanço no sentido virtual. E depois também dá para fazer a parte da escola, dá para interagir com mais pessoas na escola ou universidade e colocar também, né, uma preparação sem perfeccionismo para apresentar bem os trabalhos. Acaba que melhora todos os itens da escala tendo uma alta no sentido da fobia social. Esse é o tratamento que eu faço, né, atualmente. Já tive muitos resultados, então, né, eu tive muitos casos aí que já tiveram alta, que já estão socializando muito bem. E esse é o método que eu utilizo. Essa escala, ela serve para você ir reduzindo. Então, eu renovo ela de mês em mês. Eu renovava de mês em mês para ver como é que tá. Então, deu ali um tempo, fazia de novo, até chegar num nível estável. E eu não sei atualmente, eu acabei de voltar de férias, mas eu acho que no máximo devo ter 1 ou 2 casos ali. A maioria já nesse sentido está bem resolvida. É interessante também vocês, como eu estou sempre falando nos vídeos, né, encontrarem motivos, né, ter uma motivação para fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho uma promoção no mercado novo, um negócio que eu quero, tem a possibilidade de eu interagir com um colega diferente, que eu estou vendo que ele gosta das mesmas coisas que eu, tem isso, tem aquilo. Aproveite esses motivos, encontre esses motivos para crescer. E outra coisa que eu sempre venho falando é a importância de procurar ajuda para ter mais energia, prazer e produtividade. É muito importante você procurar ajuda, tá? Levando isso em conta, porque você vai conseguir ter mais resultados, você vai conseguir avançar de fato. E se não for possível investir financeiramente, a minha sugestão é que você busque ajuda na internet, gaste um pouco de tempo com isso, né? Você tem conteúdos, tem grupos, você consegue avançar nesse sentido de diversas formas, dependendo do problema, claro. Agora eu vou entrar no medo de sair de casa. Então é o tópico final aqui do episódio, né? O terceiro ponto. Tem o contrato de ansiedade, que eu preciso reexplicar, né, para dar um contexto aqui. E para quem quer ver também o vídeo completo da explicação de ansiedade, tem o vídeo 6 no canal, então veja o vídeo 6. E o que é o contrato com a ansiedade? Tem uma coisa que a gente faz, né, que a gente utiliza, né, algo informal, digamos assim, não é algo que você assina no papel e a ansiedade assina no outro lado. Basicamente é o seguinte: você pega e você está com dificuldade de sair de casa, né? Você está num horário ali, teria alguma coisa para fazer fora de casa, ou até mesmo fazer em algum lugar, e você se sente ansioso. Aí a ansiedade te faz uma oferta: olha, eu sumo, eu saio daqui. Só que é só você assinar aqui. É só você não sair de casa, só que da próxima vez que você tentar sair vai ser pior. Então o que você faz? Você assina, né? E você não sai de casa, e na outra vez que você for para sair de casa vai ser pior. E sempre vai ser pior. Então é muito importante que você entenda esse contrato. Ele deve ser quebrado, né? Você deve quebrar ele. Quanto mais no começo tiver, mais fácil é de evoluir. Inclusive os casos que eu consegui solução, né, que eu citei anteriormente, que eu tive 3 casos disso, 2 deles era mais começo, assim, era questão da pandemia mesmo. Isso foi em 2021 os casos, a pandemia, né, estourou em 2020, era ali um ano e pouquinho da pandemia. E o caso que eu não consegui solução, até não houve engajamento, né, foi mais de 1 ano de tratamento e não houve engajamento, foi
coisas de assim, mais de 10 anos, né? Em torno de, ou a vida inteira criada dentro de casa e mais de 10 anos com dificuldades já de sair de casa, tratamento e tudo mais. Então, assim, é bem importante que você consiga resolver o problema logo que você percebe. Quanto menos tempo você tiver no problema, mais fácil é você solucionar. Então, os dois casos que estavam ali na pandemia, questão de 6 meses a 1 ano com problema, não muito mais que isso, eles foram resolvidos, eles não eram tão complexos. Mas a questão de praticamente uma vida dentro de casa não foi resolvida, né? Então eu não tive sucesso nesse ponto. Até onde eu sei, a pessoa só sai assim mais para colocar roupa no varal fora de casa. Não sai muito mais que isso. E no meu ponto de vista é um problema. Então, como pode ser feito o tratamento de uma pessoa que não sai de casa, né? Levando em conta esses tratamentos, essas situações um pouco mais simples? É a mesma coisa, é uma lista de dificuldades. Então você coloca ir no mercado, ir na igreja, ir no banco, ir no posto de saúde, ir na escola. Você coloca a lista de dificuldades e coloca alguns pontos ali relevantes, como ir na irmã, ir no primo, ir no vizinho, ir na sogra, enfim, alguns pontos, e você coloca os lugares mais fáceis até os mais difíceis de ir. Aí você começa a ir nos mais fáceis e vai evoluindo a escala, né? Você pode colocar de 0 a 100 as dificuldades, depois colocar em ordem, e daí você vai evoluindo, você vai num lugar, depois vai no outro, e começa a ir evoluindo essa lista, começa a ir melhorando esses pontos. Então você deve encontrar motivos para sair de casa, né? Da mesma forma que você deve, aí no exemplo anterior, encontrar motivos para interagir com as pessoas, você deve ter avanços sem riscos. Então, por exemplo, você vai se arriscar o mínimo possível. Não estou falando para você sair de madrugada em becos perigosos aí com risco de ser assaltado, porque se isso acontecer, vai punir o comportamento de você sair de casa e vai fazer com que você saia menos de casa. Isso é um problema. Então você deve fazer uma coisa sem risco. E se acontecer, se ter algum inconveniente, algum problema ao sair de casa, aí você deve tratar esse problema, esse trauma, digamos assim, mas continuar tentando sair de casa. É aquela força de vontade que não deve ser excluída por esse fato. Vamos continuar aqui, ter progressos até a alta, digamos assim, até a solução do problema. Então você pega o problema principal. O problema principal é que eu não consigo ir no banco e em posto de saúde de jeito nenhum. O banco é porque tem a roleta e o posto de saúde é porque tem, às vezes eu não consigo ficha e tem que esperar demais. Isso que eu estou falando é real, é do mesmo caso, e era um problema para a pessoa de fato. Então você tem que começar a tratar esses pontos, né? Você começar a tratar esses medos, ver que por mais que tenha aquela passagem no banco, não é perigosa, não prejudica, até te deixa seguro, na verdade. Ver que no seu posto de saúde às vezes você precisa consultar, não tem ficha, então o negócio é agendar, é ir mais cedo, e de qualquer forma, hoje em dia você precisa esperar, a pessoa precisa então lidar com o problema de não saber esperar. Isso é relevante, né? É importante lidar com essa ansiedade. Até tem formas de lidar com isso, como por exemplo, levar músicas baixadas no celular, aulas para ouvir, um rádio, no fone de ouvido, claro, alguma coisa para estudar no papel ou no celular, enfim, alguma coisa que você possa fazer nesse tempo de espera. Eu super recomendo, inclusive eu faço muito isso. Então você tem que pegar pequenos riscos, né, pequenos problemas, e ir resolvendo do mais fácil para o mais difícil, né, subindo um degrau depois do outro até chegar no seu objetivo final. Esse é o caminho que você deve realizar até resolver os problemas. É importante procurar ajuda em qualquer uma das 3 situações que eu citei aqui, é interessante, tanto no sentido da internet, né,
mas principalmente no sentido aí de profissionais competentes para melhora da sua qualidade de vida, para ter mais prazer, energia e produtividade. Eu peço para você avaliar o vídeo, deixar seu comentário. Tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana, e sempre avisarei quando posto vídeos novos, juntamente com o formulário, né, tem na descrição também um formulário para fixação de conteúdos. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima!